Amados, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a hora que vai ouvir a nossa fala de hoje. De coração, agradecemos a todos vocês, filhos queridos, que continuam conosco, bem de perto, vendo mais, conhecendo mais bem, melhor, ou seja, Jesus, através da benfeitora Amélia Rodrigues. Nós estamos já na 4ª lição e essa semana veio um rapaz aqui em casa para tentar colocar tudo no YouTube. E aí fica aqui, vai ver a hora que quiser, mas estamos firmes. Eu quero parabenizar a Sônia Bueno, uma trabalhadora da nossa casa, que com vários trabalhadores da sua equipe, fazendo uma beleza na nossa casa. E hoje a sua fala, a fé sobre a fé, foi excelente e a gente fica satisfeito. Por quê? Todos estão estudando, tendo prioridade. A pessoa passa uma semana pensando naquilo que vai falar no domingo. É muito bom. E domingo eu vou falar sobre, como é que é? Vou falar sobre tesouros enferrujados. Bom, olha aí chegando. Sônia Maria Oliveira, boa noite, meu amor. Maiara, querida, amanhã a gente se encontra. Ana Lopes, linda. Vera Lúcia do Nascimento, boa noite, meu amor. Então, nós estamos felizes por isso, porque o domingo agora, pela manhã, vai indo mais gente, fica mais gostoso, tem evangelização, estamos caminhando. Silvia Carlile, linda, como é que você passou o dia? Melhorou, né? Melhorou, tenho certeza. E também, amanhã, nós faremos, eu acho que a 7ª palestra virtual, e será com uma irmã muito querida, de Juiz de Fora, a Rogéria. A Rogéria vai falar Memórias de um Suicida. A vida de Camilo Castelo Branco, e que ele ficou 30 anos nas zonas tristes para poder repensar do ato feio que ele fez, que não pode. E aí também coincide esse mês de setembro, é chamado mês amarelo, que é a valorização da vida. Né? E a gente lembra bem, e não ao suicídio. Não temos o direito de fazer isso. Então, amanhã, às 8 horas, estaremos juntos também de novo. E eu quero também desejar a todos o seguinte, é sempre assim, que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe os seus pensamentos e também peço a Jesus que desperte em cada coração o trabalho, o labor, junto à doutrina do amor. E aí a gente fica muito feliz. Boa noite, Lízia Antonelli, hoje você não foi. Boa noite, meu amor. Bene Garcia, ó, já reservei suas duas, viu? Suas duas massas, tá? Oi, filha, tudo bem? Tudo bem? Boa noite para nós todos que formamos uma grande família espiritual, não? Renê Issa, boa noite, querida. Hoje a nossa fala é tão gostosa. Boa noite de novo, Benê. Benê, linda. Marcelo Moraes, boa noite. Paz. Sabe, Marcelo, o que a gente mais precisa é paz no coração, não? E quando a gente sente isso, mesmo com problemas, a gente é feliz. Tem que ter. É muito bom. Vamos lá, então.
vamos lá ver do nosso livro Primícias do Reino. Nós estamos na 4ª lição. E aí, a lição é Nicodemos, o amigo. Nicodemos. Bom, quem era Nicodemos antes de eu entrar nessa história? Porque eu estou achando ótimo a gente conversar na sexta, conversar no domingo, domingo de manhã, porque praticamente, de um modo geral, por causa da correria da vida, no trabalho, família e outras colocações, a gente ouve de falar Jesus, olha ele crucificado, mas não sabe por quê. Então, a gente vai sabendo agora como que era o Deus de Moisés, como que era Deus para Jesus. E as figuras, os discípulos que trabalharam com o mestre, é tudo uma beleza. Você vai abrindo as comportas do conhecimento e você fala, nossa, quanta coisa eu não sabia, não? O Nicodemos era uma pessoa bem abastada. Ele fazia parte das 70 pessoas sacerdotes do Sinédrio. Veja bem, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa da elite e era também uma pessoa que fazia parte dos sacerdotes do Sinédrio, eram 70. Ele era um dele. E ele tem uma passagem linda na história, por quê? Porque, rapidinho, quando Jesus foi pego e houve toda aquela problemática, ele procurou interferir junto com Arimateia e outros, junto a Pôncio Pilatos, para libertar Jesus, embora ele conhecesse toda a passagem da Torá. Ele pedia porque Jesus deu-lhe uns ensinamentos que clareou a sua mente. Boa noite, Estela. O som tá bom, Estela? Não pode ficar baixo. Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Boa noite, meus amores. Vamos continuando estudando a querida Amélia Rodrigues. E quem me passou a Amélia com tantas obras foi a Rogéria. Ela está estudando Trigo de Deus e nós estamos aqui. Gislaine Abla Tolentino, linda, boa noite. Conheci seus pais, você é maravilhosa. Vanessa Prado, Juninho Serafim, bonita. Hoje estamos caminhando, linda. Vamos lá, vamos começar. Já falamos quem era Nicodemos. Bom, a Amélia, vocês sabem que ela é bem romântica. Tá ótimo o som, então tá bom. A Amélia é muito romântica, as palavras que ela usa, assim. Veja bem, o plenilúnio vestia Jerusalém de prata. Quer dizer, o entardecer, entendeu? Fazia isso. A Torre Antônia, altaneira ao lado do templo, parecia um vigia de pedra, assestado sobre a cidade dos profetas, observando os movimentos suspeitos em toda parte. Olha só. Adriane Galice, boa noite, meu amor. A Benê diz que o som tá bom. Muito bom. Vocês contactam comigo. Bom, em Jerusalém, o templo era sagrado. O Sinédrio, o templo de Salomão, sagrado. E ele fazia divisa, parte encostado, essa Torre Antônia, que foi uma homenagem, fizeram essa torre, essa Torre Antônia bem alta, perto do Sinédrio, do Templo de Salomão, mas tinha uma passagem secreta e uma muralha muito grande. Quer dizer, aquela torre parecia que ficava olhando tudo, porque eles tinham uma preocupação com tudo em Jerusalém, não é? Oi, Edu,
Bonito, boa noite, querida. Que bom, Edu, eu te amo, viu? Oi, Célia, boa noite, meu amor. Já vamos vender a massa. Então, vamos lá. Então, Jerusalém linda, no entardecer, chegando, começando o anoitecer, e aí essa torre Antônia, que é homenagem a Marco Antônio, que foi casado, se eu não me engano, com a rainha do Egito, veja bem. Aí estava tudo quieto, parecia que todo mundo tinha preocupação, quem estava passando, etc. Fora dos muros, as terras de Acra e Beceta estuavam de verdor, carreando o vento frio na direção da cidade em repouso. Então, ela descreve assim um clima ameno, gostoso, nesse recanto. No templo deserto, a essa hora da noite, crepitavam as chamas da perpétua vigília. Olha só. Olha, os sacerdotes tinham uma preocupação de conservar só as leis de Moisés, porque ninguém, Jesus, já estamos vendo na sexta, eu não vim destruir a lei, mas eles queriam aquilo lá só. Então, eles ficavam que parecia que todo mundo desconfiado de todo mundo, você entende? Então, os transeuntes da noite conduziam archotes, embora a claridade da manhã começasse já a aparecer. As casas de portas cerradas estão também mergulhadas em profundo silêncio. É interessante que quando a gente vai lendo a Amélia, desculpa, você vai percebendo, parece que você entra naquele clima, daquele local, e é bom, é bom. E aí, Jesus, em casa de amigos, espera. Aquela entrevista é para o Nicodemos. Aquela entrevista. Então, ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação dessa entrevista e, como também desejasse, aquecera generoso. A Amélia, ela tirou essa parte toda do Nicodemos e Jesus e está em João, no capítulo, no item 3, no versículo de 1 a 15. Eu fui por está lá, e falando um pouquinho dessa visita do Nicodemos. Então, Sérgio, boa noite, meu amor, tudo bem? É só amor mesmo, viu? Silvana, olá, querida, tudo bem? Rosângela, boa noite, querida, boa noite. Então, veja bem, aqueles dias, enquanto Jesus visitava Jerusalém, preparava os acepipes para o banquete do dia esperado a que sempre se reportava. Então, o templo tinha uns rituais e aí Jesus também visitava o templo. Ele também pregou no templo. Às vésperas, estivera Jesus no templo, vilmente convertido em um balcão de usura. Nós já chegamos a comentar que o templo havia vendilhões, vendia de tudo que você pode imaginar. Isso é bom para isso, isso é bom para aquilo, isso é bom para aquilo. E era para que os sacerdotes reembolsassem, entende? E então Jesus havia visitado e foi notando. Eles estiveram no templo. O que ele fez? Vamos ver lá. Tomara enérgicas atitudes, enquanto os vendilhões se puseram de pé como ultrajados,
como ultrajados pela verdade. E vocês sabem que ele, quando viu aquela colocação no templo de Deus, uma coisa séria da espiritualidade, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o vende isso, aquilo, não tem nada a ver. O que ele fez? Derrubou o balcão, derrubou isso, derrubou aquilo. Claro que os sacerdotes acharam ruim, mas ele fez. Ele fez. Oi, Gláucia, bonita de Guaratinguetá, boa noite. Um abraço com carinho, amor, tudo de bom. E então, ele fez isso. E a Amélia continua. 70 eram os doutores da lei. 70. Escolhidos em Israel entre os letrados e os que tinham uma ascendência nobre. Olha, veja bem, não era qualquer um que era sacerdote do Sinédrio. Tanto é, se vocês tiverem curiosidade, leia Paulo e Estevão para conhecer o Saulo, que era, olha, o chefe do Sinédrio. E o Paulo, o Saulo, né? Ele não conheceu Jesus, mas ele matou a pedradas o nosso querido Estevão. Então, veja bem, era todo o pessoal como que eu vou falar? Da nata, você entende? Não tinha ninguém que era um simplesinho das quantas. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres, que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Vocês imaginam o poderio que era nessa época em que Jesus vai pregar a Boa Nova e tinha isso daí, 70 fazendo tudo o que queria e esquecia da parte espiritual e trabalhava a parte material. Vamos lá. Então, fariseu, Nicodemos, fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, Nicodemos moço era tudo isso, tudo essa beleza. Mas, veja bem, sequioso da verdade, não se contentavam com as velhas fórmulas religiosas da Torá e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em Israel, se vira privado de revelações de algo estranho e virtuoso e poderoso que pairava no ar. Por quê? Não sei quando vi. Por quê? Porque eles liam Miqueias, Malaquias, Ester, todo o Velho Testamento. E no Velho Testamento falava que ia chegar alguém que era o Messias. Então, os 70 indivíduos do Sinédrio também sabiam disso, que um dia iria chegar o Messias, que iria salvar a humanidade. Então, vamos em frente. Mas o Nicodemos estava vendo que estava ali no templo e não acontecia nada, eles tinham que pagar impostos para os romanos, os velhos costumes, ele não estava concordando, entendeu? Então ele tinha um caráter nobre, Nicodemos, de caráter nobre, era severo na interpretação da lei, lei de Moisés, a Torá, e zeloso cumpridor dos deveres. A mesma coisa era o Saulo, entende? Porque o nosso querido, eu esqueço o nome dele, mas eu gosto muito dele. O nosso querido, veja, irmão da Abigail, ele acreditava em Deus,
E aí o Saulo, ele não gostava daquela interpretação do nosso querido irmão. Então, manda apedrejar. Apedrejar. Porque tinha um local no canto do sinédrio para isso. Entende? E então, o Nicodemos não concordava com algumas coisas da Torá. E ele ficava dividido. O que eu faço? Não está certo. Mas se Deus é soberanamente bom e justo, como é que pode fazer isso, não? Então, ele sentia assim que em todo lugar havia uma ânsia incontida de renovação, de mudança, de acontecimento para a pessoa não ter um vazio existencial, ser forte em todas as colocações. Muito bem. E aí surgiram notícias exageradas, algumas, viáveis, outras, de profetas novos que insuflavam às massas infelizes robustez de ânimo, coragem e esperança. E aí entre eles começaram, escuta, está aparecendo vários profetas que falam para essa comunidade sofrida, doente, com lepra, e as viúvas, crianças. Então falam de uma forma que vai trazendo para a criatura, mesmo com todas as dores, mesmo com todos os problemas, uma energia, um ânimo, uma coragem forte para continuar, para continuar. E aí, ele também, o Nicodemos, quem será? Quem será que está aparecendo e que eu não sei? Vamos lá. Aí, ele sabia, Nicodemos, que a fala quente e apaixonada poderia situá-lo mal entre seus pares em Jerusalém. Coitado. Oi, Simone Somense. Boa noite, querida. Coitado. Ele não podia expor a sua angústia, a sua problemática interior, o seu não concordar com a lei mosaica de 1.200 anos e mais 600 colocações que o homem fez, o homem, tá? Então, ele não podia aparecer para ninguém. Fátima Sanches, boa noite, querida. Ele não podia aparecer para ninguém, porque os comparsas, se percebesse que ele tinha algumas dúvidas, olha, ele seria agredido, abandonado, seria trucidado, etc. E tal. Então, medo, e querendo ter um novo conhecimento. Muito bem. A cidade, vem comigo porque você vê como Jerusalém era difícil e o que Jesus passou. A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Olha, qualquer sacerdote era vigiado passo por passo, entende? Porque se saísse da trilha, já não podia fazer mais parte e mais nada. Então, digladiavam-se quase publicamente Anás e Caifás, que era sogro e genro, e disputavam a supremacia, e a rede de intrigas era grande em toda parte. E o Herodes, que vocês sabem que administrava Jerusalém na época, aliciava pessoas que se misturavam ao povo disfarçados para ver se Roma ainda dominava tudo. Então vocês percebem os sacerdotes querendo achar alguém que tivesse ideia contrária aos ensinamentos da Torá. Os romanos também vigiando tudo. Por quê? Não podiam perder dos seus interesses econômicos, os impostos, aquilo, e o domínio, porque eles dominavam. E faziam um tipo de parceria com os sacerdotes. Vamos ver lá. E então,
o nosso Nicodemos, Ira, oi linda, eu tentei ligar para você, mas depois eu converso com você. Aí, o Nicodemos desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na situação que ele estava. Ele era sacerdote, ele era respeitado, ele era rico, ele tinha voz de comando ali também. Então, mas, sempre tem um mas, ele soubera de Jesus. E aí, ele ouvira falar que Jesus era o Messias. E aquilo atraiu demais a sua curiosidade e esse contato com a luz do mundo, né? O sol da terra, Jesus querido. E ele tivera contato com muitos daqueles que o conheciam e se beneficiaram do seu socorro. Então ele ficou sabendo que Jesus curou a lepra, que Jesus curou a mulher hemorroísa, que estava com hemorragia há 12 anos. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, também o cego de Betsaida. Então ele falou, mas esse homem faz tanta coisa e eu não conheço? Eu preciso conhecer. Mas como? Se todo mundo vigiava o seu passo, porque ele era um sacerdote do Sinédrio. E aí também ficou sabendo que o que ele falava era novo e dava um vigor para as pessoas, uma vontade de continuar vencendo a lepra, vencendo a pobreza, não tem importância, tem que pagar tributo, dai a César o que é de César, e acabou. Era o amor que estava graçando por aquela terra. Então, ele aguardava há muito tempo alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento para com um excelente Filho de Deus, para conduzir o povo sofrido de Israel, e esclarecer as mentes que ficava pensando só no material, e pela também o rigorismo da Estevão, não deixa eu esquecer, o menino que foi Estevão, que foi apedrejado e por Saulo, e depois, não deixa eu esquecer, o Estevão desencarnou e foi o espírito protetor na caminhada de Saulo, que depois que conheceu Jesus naquela visão, ele tornou-se o maior divulgador do cristianismo, tá? Agora não vou esquecer. Estevão, muito bem. Então, o nosso querido Nicodemos não estava contente com as coisas da Torá. E ele viu que também estavam tomando dinheiro dos órfãos, das viúvas, tudo para o Sinédrio. Para quê? E então, coisas criminosas estavam acontecendo através de maquinações. Sabe, é uma colocação política. E isso não interessava para o Nicodemos. Por quê? Porque ele começou a entender, chamado por Deus, que nós temos que ter outras convicções, outros entendimentos. E aí ele pensava tudo isso. E ele estava em Jerusalém. Quer dizer, Nicodemos, ele está em Jerusalém. Vamos ver. Boa noite, Maria de Lourdes Bueno, querida, Sandra Jorge, boa noite, meu amor, boa noite. Então, o que fez Nicodemos? Eu vou entrar em contato com ele. Ele está em Jerusalém e ele vai me receber e vai me ouvir. Então, conseguiu marcar uma entrevista, gente, altas horas da noite, para ninguém vê-lo. Não podia nem os judeus do Sinédrio, nem os romanos vê-lo. Conversar com Jesus, porque aí estava liquidada a história. Então, ele marcou.
um amigo o levaria ao lar de outro amigo comum, onde ele pernoitava no vale de Cedron, além dos muros que nós falamos, da Torre Antônia, da muralha, etc e tal. E aí ele consegue essa façanha de conversar com Jesus. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo, e ele viu Jesus, não pôde dominar a sua emoção, que devia ser uma loucura, uma coisa impressionante. Quando eu leio assim, quando você pensa comigo, você encontrar Jesus, que é o olhar dele magnético, a aura impressionante, é magnetismo puro, não? Então, ele ficou muito emocionado e parecia para ele, para o Nicodemos, que ele conhecia Jesus não sei de onde. E ele também, Jesus também, parecia conhecê-lo e esperasse esse encontro. Num átimo diminuto, procurou recordar no coração o Nicodemos onde ele vira Jesus, mas foi inútil. Ele não lembrou-se. Então, na sua mente, ele parecia que ouvia: eu te conheço, Nicodemos, Bar Nicodemos, desde antes. Porque o nome deles aí, Nicodemos, Bar, é tipo assim, nós temos o nome, o sobrenome. Aí, Nicodemos se recompôs, dominado pela emoção, e dispôs-se à entrevista. Agora, essa fala, a Amélia por exemplo, caprichou bastante, floriu bastante, mas em João está bem rapidinho. Vamos o que ela fala. O largo alpendre, com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém, que estava lá longe, adormecida. A noite sonhadora e estrelada prateava os campos ondulantes e o vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os dois hóspedes que se confrontavam silenciosos. Em Nicodemos, expectativa de espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se de ser bajulado, porque eles eram todos os sacerdotes. Representava ele agora a humanidade inquieta, instável, ansiosa, preocupada de novos conhecimentos. Igual nós estamos aqui com a Amélia. Não tem jeito, graças a Deus, não é? E então, Jesus personificava a paz. É o que nós mais pedimos para os lares, para vocês, nossos filhos, nossos amores, família espiritual, paz. Vamos lá. Jesus era a paz. Escutava o amigo que fora interrogá-lo. E aí, Nicodemos falou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele sabia todas as histórias de Jesus, que eu já falei, a cura do cego, do paralítico, da hemorroísa, todos, ele sabia. E então ele falou: mas se você faz tudo isso, só pode vir de Deus. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados, caídos sobre os ombros, parecia transfigurada, iluminada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. E disse: que desejas de mim?
Que é mister fazer? Retrucou emocionado Nicodemos. Que é preciso fazer para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Então, o que eu tenho que fazer para eu ter paz no coração, ser feliz, e depois, quando eu deixar a matéria, eu desfrutar as delícias do reino de Deus? O Nicodemos pegou firme. Jesus. Essa pergunta queimava no pensamento de Nicodemos há muito tempo. Quando ele via os disparates com os 70 sacerdotes do Sinédrio, ele não concordava, entende? Uma mulher fosse pega em adultério, era condenada a morrer a pedradas. Aí, ele não concordava, porque quem trai não trai sozinho, e não faz nada para o homem. Mas não podia falar, era da lei. E vocês lembram de uma passagem que eles estavam para fazer isso com uma mulher, e aí Jesus vai passando, e um deles, mestre, o senhor não acha que pelo adultério deve ser? Jesus, sábio, lógico. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Foram jogando a pedrinha, os mais velhos principalmente, né? Daí um pouco não tinha mais ninguém. E Jesus fala: mulher, cadê aqueles que te perseguiam? Vai e não tornes a pecar. Quer dizer, tem que ter o recomeço. E aí, está falado. Bom, e aí então, esse roteiro que ele perguntou para Jesus, ele gostaria de saber toda a verdade e tinha até medo de conhecer essa verdade. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que, ao conhecê-la, era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas do espírito firme. Ele sabia, eu vou saber a verdade, mas depois eu vou passar apertado, tá? Muito bem. Vendo o mestre, e através do seu magnetismo, sentia ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Ele achava, muitas vezes, nós também precisamos de uma fala assim: olha, por que você não começa a praticar uma boa ação? Sabe, já trabalhou tanto, visita a casa da sopa, visita a casa do caminho, sabe, precisa de um cutucãozinho para a pessoa despertar para fazer das coisas maravilhosas que existem pelo caminho afora. Entende? Então, ele sabia que ele começaria a viver com essa resposta, mas também morrer para tudo o que ele fizera na vida, lá para trás. E então, sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido das convenções, asfixiado pelas exterioridades enganosas, Jesus respondeu. Você lembra da pergunta? Que é preciso fazer para fruir da paz, com a mente reta, o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Aí Jesus responde: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está aí explicado, com todas as letras, o processo reencarnatório. E que a gente gosta de falar disso, por quê? Vamos em frente. Mas que seria, falou Nicodemos, nascer de novo? Como pode um homem como eu nascer sendo velho? Porventura eu tenho que entrar no ventre da minha mãe do jeito que eu sou e nascer de novo? Coitado, não é?
E Jesus, fixando demoradamente, disse: quando me refiro, grava, gente, quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu Jesus, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estranha informação para ele. Bom, para nós, não. Por quê? O que é nascido do Espírito, o que é nascer da água. Veja bem, quando ficamos grávidas, os bebês ficam envolvidos no como chama? Ácido, não sei lá, amniótico, água, essa é água. Na água. E o Espírito? Não somos nós que damos. Nós cansamos de falar. Nós damos o físico. A mulher dá o pai e a mãe, dá o físico, mas não dá o Espírito. O Espírito sopra onde quiser. Ele faz programação, eu quero reencarnar na casa da Valdeirês. Entende? Ah, mas já passou o tempo, aquele Espírito não deu. O que acontece? Adota. Vai cuidar das crianças do educandário ou da casa do caminho. É isso que é essa explicação aqui. Vamos em frente. Nicodemos pensa. Então, os essênios, que nós já estudamos sobre esse povo, acho que foi de sexta-feira, estavam informados quanto ao reino de Deus. Todos eles falavam como os antigos e a tradição a respeito do renascimento. Mas nós já falamos, existe inteiro o Evangelho dos Essênios. E eu tenho só um terço do Evangelho de um autor, eu acho que ele é alemão, uma hora eu te falo qual é. Eu li, está logo no cabeçalho, Jesus. Jesus viveu entre os essênios, como João Batista era o chefe. Então, isso que é bom, você ter conhecimento das coisas, não? Então, Nicodemos falou, mas é assim que pensam os essênios. Não tinha dinheiro, sabia que havia reencarnação, orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Não tem essa de orar só quando está precisando, dói aqui, dói lá. Não é isso, não. É um compromisso com a espiritualidade. Então, aí ele começa a pensar, o Nicodemos. Sabia que nos mistérios egípcios, além da metempsicose com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes egípcios falavam sobre os diversos avatares do espírito para se despojarem das imperfeições. Seria o nascer de novo. Por quê? O povo egípcio e a gente, eles falavam para botar medo nas pessoas que se não fizesse a coisa certa, ia reencarnar como porco, como vaca. Não é isso. Não é isso. Nós não vamos retroceder, nós vamos, às vezes, ter um estágio, mas vamos continuar. Vamos em frente. Seria, então, que os egípcios, lá longe, entendiam do nascer de novo. E parecia, agora, para ele, uma lógica renascer. Pagar uma vida, os débitos angariados no outro. Refazer o caminho percorrido, retificando os erros, corrigindo arestas. Não podia, no entanto, perder-se em discussões. Como se despertasse do ensinamento, tornou a perguntar a Jesus: mas como pode fazer isso? Aí Jesus disse: és mestre em Israel, e tu não sabes isso?
Quer dizer, o pessoal do Sinédrio nem pensar, vivia materialmente falando, entende? Anás e Caifás disputando. E então, todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Se estudarem com presteza, vão entender do que eu estou falando. Mas ninguém estudava, só ouvia. Vamos em frente. Dizemos, Jesus falando, o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Porque Nicodemos ficou meio perdido. Ele, um chefe do cinema, um chefe, Jesus falando, porque para eles, naturalmente, o indivíduo morria, ia para o céu, não sei para onde, acabou a história. Entende? Como também hoje, na sexta-feira, o que é isso? Caiu. Como na sexta-feira, a gente falou que a única diferença que existe entre aí nós, os cristãos, católicos, evangélicos e espíritas, é a problemática da reencarnação. É a problemática. O católico fala, vai para o céu, inferno e purgatório. Respeitamos. Mas você não quer ver sua mãe no céu e seu pai no inferno. Não quer. Onde está a justiça divina? Bom, os evangélicos, morreu, vai dormir. E no juízo final, acorda. Não tem jeito. Então, o processo vai para nós todos entendermos. Vamos em frente. E essas são as informações, e outras poderia dizê-las celestiais, mas agora você não vai compreender. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeçar para a evolução. Os compromissos são regularizados ou complicados hoje, mas amanhã vão ser ressarcidos. Aqui é bom de falar. Tudo que você semear, você vai colher. Ou nesta vida, ou em outras, para nossos ensinamentos aqui doutrinários. E é o seguinte, sempre depois, importante para conhecimento nosso, e eu digo com amor, respeitamos todas as religiões. E as pessoas também que não acreditam em nada. Orar por elas e pronto, acabou. Mas acreditava-se nessa problemática da reencarnação até o ano 553 depois de Cristo. Era normal falar em reencarnação. Muito bem. Mas no ano 553, houve o Concílio Ecumênico de Constantinopla, cujas pessoas mandantes na época em Roma era Justiniano. Era casado com Teodora, uma ex-meretriz. Mas ela, muito maldosamente, mandou decapitar várias meretrizes que ela sabia, mandava matar. Por quê? Ela tinha medo que uma outra tomasse o lugar dela. Porque ela ganhou o Justiniano dessa forma. Bom, quando ela viu que ela teria que resgatar tudo que ela fez de maldade, ela falou, não, se eu matei 100 mulheres, eu vou morrer. O que é isso? Bateu medo. O que ela fez? Ela reuniu, fez o Justiniano marcar esse concílio com 5 pessoas. 5 pessoas. E ela deu um jeito de deixar o Justiniano num lugar que não fosse participar desse evento. Ela também não participou. E os 5 ficaram para decidir o seguinte: vai ficar ressurreição ou reencarnação? Ressurreição não está fácil. Morreu, ressurge, sei lá. E aí 3 votaram pela ressurreição e 2, reencarnação.
Então, é a mão do homem. Isso ela queria se safar, coitada. Mas, não sei a história dela, não. Eu tenho um livro aqui, Teodoro, mas não deu tempo de ler, e eu quero só ver coisa de Jesus, não? E aí, então, vocês vejam que não é uma coisa tão difícil, porque a humanidade, hoje, muda tudo, muda tudo. O homem faz o que quer, condena, absorve, condena. É assim naquele tempo também. Então, está explicado por que o termo reencarnação não está nas outras religiões, tá? Vamos em frente. Aí, ele fala o seguinte, olha, vai dar tempo. Então, aí Jesus diz, aí a emoção era grande nos lábios de Jesus. E era quase um monólogo, ele só falando, falando que o espírito é imperecível. Gente, a vida continua depois da morte. A vida continua. É a grande bênção. É tudo aquilo. A grande bênção é a reencarnação. Porque nós estamos agora tendo oportunidade de resgatar de algum débito do passado. Entende? Então, quem comeu muito, hoje vem gordinha, e aí come mais, devia vencer, não vence, aí vem diabetes, vem não sei o quê, problema do coração. Por quê? Porque tem que vencer. Porque os males estão no espírito. A gula, a bebedeira, a droga, a sexualidade destrabalhada está no espírito. E você vem com uma necessidade de se auto-modificar. Mas usa o livre-arbítrio, não vamos lembrar do passado, usa o livre-arbítrio de forma errada e continua ou bebendo, ou fumando, ou traindo, etc, etc. E aí, nova oportunidade. E aí, o que vem? Quem bebeu muito, vem com cirrose hepática. Quem fez isso que bebeu muito, vem também com... É assim, a bondade divina está aí. A bondade divina está aí. Soberanamente bom e justo. Se você passa por alguma mazela, lembra, porque Deus permite. E vamos em frente. Vamos lá. Então, Jesus se identificou com Nicodemos. E aí ele disse assim, ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Ele está dando uma mensagem para nós. Se acreditamos nos ensinamentos do Cristo e começamos, em conta-gotas, colocá-lo em prática, nós estamos a caminho da evolução. Hoje estamos melhores do que ontem. E amanhã vamos estar melhores do que hoje. É a lei, gente, é a lei. Então, aí Jesus falava, que desejava ele dizer com a serpente? Salomão a ela se referia como símbolo de sacrifício, pensou Nicodemos. Seria necessário, olha, veja bem como ele já sabia, Jesus já sabia, seria necessário que o rabi, que Jesus, fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar. Percebeu intimamente que já o amava e surda preocupação começou a tomar a sua mente. Então já há uma explicação. O filho do homem vai ser sacrificado. E aí, Nicodemos tinha os olhos nublados. O rabi, Jesus, estava de pé. A sala ampla mergulhou em silêncio. Os astros fulguravam ao longe.
A entrevista estava concluída. Nicodemos fitou o mestre banhado de prata. Quer dizer, a aura dele, não? Despediu-se, embrulhado naquele turbante, para não ser notado, desapareceu na noite, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. Então, aí vem lá. A doutrina das vidas sucessivas, quer dizer, a reencarnação, foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. E aí você começa a analisar comigo. Se você trabalha numa escola, as diferenças das crianças, entende? Você vai ver por que existem hoje tantas crianças autistas, tantas crianças com... Tem um letreiro que eu não decorei, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Por que isso? Não? Você vai ver na PAI, por que aquela criança não aprende, não segura no lápis, não tem coordenação motora, não sabe o é e o, não fica na cabeça, não? Então, tudo tem uma explicação, tudo, tudo. Eu converso muito com a minha filha, que está em Guaratinguetá, dessas coisas, para entender, às vezes, uma pessoa da família que não é o que você quer que seja. Porque ela pediu para nascer no seu lar, não sei aí, para poder unir as pessoas, fazer a parte dela. Ou será que nós também não transgredimos com algumas pessoas e agora você tem um aluno difícil? E por quê? Não? Então, nada acontece por acaso, ninguém está perto, ninguém está com você, se não for por determinação divina. Você pode acertar, errar, acertar, mas você pode procurar o bom caminho, não é? Então, a doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. E essa fala de Jesus e Nicodemos está super, super bem explicada, entende? Mas o homem é que muda as coisas, não é? Vamos em frente. João, o evangelista, que era o discípulo que Jesus mais amava, emocionado, ele participou com a entrevista reveladora, alongou comentários com o mestre na noite sublime e escrevera sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, reconhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente. A ele se referirá mais tarde, após o sacrifício na cruz. O Evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação, já não há dúvidas. Não há dúvida. E aí, na sombra, ou então na magnitude de um céu azulado, ele, que é a luz do mundo, saiu a caminhar. Então, e aí? Elisete Braga, boa noite, querida. Antônia Trombini, boa noite, amor. E aí? O que aconteceu com Nicodemos? Muito fácil. Ele se tornou cristão. Ele abandonou, criou coragem, abandonou tudo do Sinédrio e começou a seguir as mensagens, os ensinamentos de Jesus, começou a participar da casa de Simão Pedro, que é a casa do caminho, e pregar o Evangelho, falar que Deus não castiga, Deus não pune ninguém, Ele dá
oportunidade para você. Se alguém matou alguém, muito bem, foi vontade dele. Numa outra reencarnação, às vezes não vai morrer matado, mas vai morrer com um câncer horrível, destrutivo, entende? Nós não sabemos. Então, a responsabilidade nossa é essa. Hoje, aproveitar o nosso tempo, como eu tenho feito com 84 anos. O nosso tempo, fazendo a nossa parte, procurando ser melhor hoje, com a oportunidade que nós temos, estamos reencarnados. Para quê? Quando deixarmos a matéria, vamos ser acudidos, amparados, melhorados, e necessário voltar, porque transgredimos a lei, volta, e tudo fica lindo de novo. A vida verdadeira não cessa. É maravilhosa. É para sempre. Você é eterno, espiritualmente falando. E com isso, fica bem esclarecido, não? E Nicodemos, ele e José de Arimateia, você vê, tem tudo na internet. Eu, quando não acho uma coisa, eu vou na internet, tem tudo na internet. Nicodemos e José de Arimateia, que pegaram o corpo de Jesus, pediu para Pilatos e Herodes, e desceram o corpo dele, besuntaram com os óleos da época, coisa e tal, embrulharam no lençol limpíssimo, colocaram numa tumba que era de José de Arimateia, mas Nicodemos estava junto. E o que aconteceu com Nicodemos? Continuou pregando, e ele morreu de forma muito triste pelos judeus que não admitiam o ensinamento do Cristo. Entende? Então, a vida é isso. Vamos trabalhar agora a nossa vida maravilhosa. Coloque uma água para fluidificar aí e vamos fazer uma prece. Gente, que lindo. A Amélia Rodrigues, ela é impressionante. No próximo domingo, nós vamos ver o mancebo rico. É tudo de Jesus, não tem jeito, é Zaqueu, é tudo, Madalena, tudo. Vamos em frente. Então, lembra bem que o termo ressurreição foi colocado no lugar de reencarnação em 553. Falou. Vamos orar. Colocou essa água. Silvia, põe água para fluidificar, meu amor. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, aquele que disse: eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Isso é muito gratificante. Benfeitores espirituais, principalmente a querida Amélia Rodrigues, ainda na espiritualidade. Amados, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a nossa reencarnação, essa oportunidade abençoada de evoluir espiritualmente. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo abençoado lar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado também pelas pessoas com as quais convivemos, que não são tóxicas, que são amores em nossas vidas. Obrigado. Mas Jesus, é com Ele, é com o Senhor que falamos. Vinde até nós. Abençoa a cada um que está nos ouvindo. Que a saúde se faça, Jesus.
O Senhor disse: pedi e obtereis. E todos estão agora pedindo-lhe alguma coisa. Atenda, mestre, atenda. Precisamos da matéria saudável para trabalhar a caridade, a evolução. Que a saúde se faça em todos. Paz no coração, paz, alegria de viver. Isso, mesmo que seja com dores físicas. Abençoai os nossos familiares que estão longe, os que estão próximos, os que estão encarnados e desencarnados. Quantos amores na pátria espiritual, Jesus. Abençoai. Peço também, Jesus, abençoai e leve a paz em todos os lares. Que saibamos ter tolerância, resignação, paciência, porque tudo vai passar. Desperte em nós a vontade de servir, de sair da preguiça, do comodismo. Desperte em nós, em todos, meu Pai, para que tenhamos crianças mais felizes. Desperta, Jesus, desperta. Também, Jesus de amor. O Senhor é o governador do planeta Terra. Pedimos a paz nos corações, nos lares, nos países e no planeta Terra. Meu Deus, Jesus, com sua aura que abrange todo o planeta, nesse instante, coloque a paz e a luz em todos os campos. Eu sei que passamos da hora, mas vamos orar ainda. Para o seu anjo da guarda, não esquece que ele está com você. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos, todos nós necessitamos da vossa proteção para continuarmos a nossa caminhada pela vida fora. Que assim seja. E agora podemos dizer, com muito amor, já agradeço todo mundo, vamos lá. Boa noite, uma boa semana. Fiquem com Jesus. Entenda a fala dele com Nicodemos, para nos melhorarmos. Vamos para frente, entende? Tá bom? Eu estou vendo você, filha. Tá bom, vamos lá, cumprir as propostas, amor. Beijo para todos. Meu carinho, boa noite com Jesus. Uma linda noite com Jesus. É o que a gente mais pede. E a excelência da semana. Meu beijo.